Olá, estou mais uma vez aqui para compartilhar com você aquilo que Deus tem me ensinado, aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. E eu queria ler com você uma história conhecida, acho que a maioria de vocês com certeza já leu, ou já ouviu, ou já viu uma pregação, que é sobre o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11 e depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Diz assim: E disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestido, e põe-lhe um anel na mão, alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e o comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Qual é a grande lição dessa passagem? Há muitas, mas a primeira lição que eu vejo aqui é a forma como o pai lhe tratou. A gente vai falar aqui sobre graça, é um dos temas que mais o Espírito Santo tem me ensinado, sobre a graça de Deus que veio sobre nós através de Jesus. Você pode reparar que esse menino, esse rapaz, ele gastou os bens do pai dele de maneira vã, aquilo que o pai conquistou de qualquer maneira, e vivendo dissolutamente, com certeza vivendo de uma maneira que não edifique nada, de uma maneira que causa vergonha. E quando ele voltou, o pai dele tratou ele da mesma forma. Eu quero que você entenda isso. Se um filho sai de casa para viver uma vida que os pais não aprovam, ele nunca vai deixar de ser filho. Ele pode até viver algo que os pais não aprovam, mas ele nunca vai deixar de ser filho. Essa condição nunca vai mudar. O meu filho nunca vai deixar de ser meu filho. Não importa o que ele faça para mim ou para a vida dele, ele nunca vai deixar de ser meu filho. Ele é meu filho. E o que eu quero que você entenda aqui é que nós fomos considerados pecadores por causa do pecado de Adão. Eu não tinha nada a ver com isso. Adão caiu e a natureza nossa virou uma natureza morta, uma natureza caída. E eu me tornei pecadora por causa dessa natureza. E o fruto do pecador é pecado, como o fruto da macieira é maçã, isso é óbvio. Mas através de Jesus, nós somos justificados diante de Deus. Ele se tornou o meu sacrifício, ele me justificou diante de Deus. Quando eu recebi Jesus e eu criei nessa justificação, eu me tornei justa. E isso não pode mudar a minha condição. Nada do que eu faça pode mudar a justiça de Deus em Cristo a mim. Nada pode mudar essa justiça. Eu não posso deixar de ser justa por causa das minhas ações, porque então eu poderia ter me santificado no momento em que estava na velha natureza. Quando eu ainda era pecadora, eu podia ter sozinha me provido de santificação. Eu precisei de Jesus, porque eu não podia mudar aquela condição. Hoje eu fui mudada, eu me tornei justa, você se tornou justo porque você creu e recebeu Jesus e foi justificado. E a mesma forma, essa lição está nos trazendo isso. O filho, quando ele pensou em voltar para a casa do pai, ele pensou em mudar a condição dele. Ele pensou em ser um jornaleiro, ele pensou em ser um servo. Ele falou: Pai, olha, não sou digno de ser seu filho mais porque eu errei. E o pai tratou ele exatamente como filho. E você pode ver, todo mundo sabe na história, a gente vê isso, sobre o anel que o pai deu para ele. Né? Anel simboliza autoridade, as grandes autoridades da época, os reis e pessoas influentes, a assinatura delas era através de um anel, elas carimbavam, e ele devolveu um anel para o filho, como devolvendo autoridade. Ele pôs sandália nos pés do filho, os servos não usavam sandália, os escravos andavam com o pé descalço. E ele pôs uma sandália no filho dizendo: não, você não tem condição de servo dentro da minha casa, você nunca vai deixar de ser meu filho.
O que houve naquele servo e o que Deus quer fazer em nós, quando nós nos tornamos justos, não significa que nós vamos falhar. Mas qual é o fruto do justo? Justiça? Como o fruto do pecador é pecado, o fruto do justo é justiça. Pouco a pouco eu vou sendo santificada porque Jesus mudou a minha condição. Isso não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com a condição que Jesus me deu através da graça, o favor merecido de Deus. E aquele rapaz foi ensinado, foi convencido pelo Espírito Santo que a casa do pai dele era muito melhor. E é isso que Deus está fazendo em nós. Deus, a partir do momento que Ele nos justificou, Ele começa a nos ensinar a viver de uma maneira melhor. Deus não quer que você pare de pecar por medo de ir para o inferno, até porque não é você que conquista a sua salvação, foi Jesus que conquistou. Deus quer que você pare de viver dissolutamente por uma questão de ser convencido a isso. De eu olhar e falar assim, poxa, isso não edifica em nada, isso não faz diferença na minha vida. Isso, pelo contrário, trouxe frutos ruins. Paulo, ele fala na carta aos Romanos, eu não me lembro agora do capítulo, se eu posso achar aqui, mas para nós sermos mais breves, ele fala, ora, não vivais nas mesmas ações que vocês viviam quando vocês estavam indo para a perdição, né? Como vivem os filhos da desobediência, que não somos mais nós. Ele diz, então, não se dê mais a viver dessa maneira, porque vocês não ganharam nada vivendo assim quando vocês eram pecadores. Então, o que Deus quer fazer hoje? Ele quer mudar a nossa mentalidade, os nossos valores. Deus quer nos ensinar valores melhores. Depois do que Ele me justificou, Ele quer me ensinar a viver de uma maneira que edifica. Ele quer que eu seja convencida de que certas ações não têm proveito, não são boas. Ele quer que eu sirva em espírito, por amor a Ele, vendo aquilo que é melhor, não só para mim, como para as pessoas que estão à minha volta. Ele quer mudar os meus valores, os meus princípios. E os princípios e os valores desse menino foram transformados. Porque é claro que ele foi ao fundo do poço para ver isso, mas ele fez uma comparação. A casa do pai de um jeito, e esse lugar é de outro. Eu não ganhei nada, pelo contrário, eu só perdi. Os valores desse menino foram mudados. Ele voltou para casa do pai convencido de que daquela maneira não era possível se viver. E é assim que Deus quer fazer com você. O que eu quero dizer para você é que não se envergonhe de Deus. No sentido de não se envergonhar na presença de Deus, o que eu quero dizer. Pare de achar que você não presta, que você é um miserável por causa das suas falhas, ou que você não é digno. A casa do Pai está de portas abertas para você, para ser restituído sempre, sempre como filho. Você é filho e nada pode mudar essa condição. Quando você recebeu Jesus e a justiça de Deus, ninguém mais pode mudar essa condição. As suas falhas, sim, Deus vai começar a te ensinar valores melhores, porque como você se tornou justo, a justiça é inevitável, você vai começar a andar diferente. É inevitável, é o fruto do justo. Então, para de se sentir indigno. Entre na casa do Pai como aquele que é filho e que tem toda a autoridade para isso. Fale com Deus como filho, nunca como um coitado, como um pecador miserável, porque você já não é mais um pecador. As suas falhas não podem transformar pecador mais. Nada que você faça invalida o sacrifício de Jesus na tua vida. As minhas ações não podem quebrar a justiça de Deus. Jesus me justificou e nada do que eu faça vai mudar isso mais, porque o sacrifício dele é muito maior do que as minhas ações. Então, trate a Deus como Pai. Ele ama você, isso não vai mudar, o amor dele não vai mudar. Entre na casa do Pai de cabeça erguida. Se você está longe do Pai, volte. E se você anda longe do Pai porque você acha que você não é digno, você está perdendo. Porque na realidade, Deus te justificou e quer mudar realmente a sua forma de pensar. Aproxime-se, o Pai está te esperando como estava esperando esse filho. E você que já tem andado com o Pai, mas se sente indigno, pare com isso. Você é justo e Deus está mudando você e está santificando. Eu quero deixar essa mensagem para você que mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Até a próxima!